Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda, aula de Geografia. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre localização e os pontos cardeais, nossas linhas imaginárias, tá certo? Vamos lá? Olha só, e o que são pontos cardeais, né, professora? A gente nunca ouviu falar nisso. Mas você já ouviu falar norte, sul, leste, oeste? Com certeza você já ouviu. Esses são os pontos cardeais, tá? Os pontos cardeais são as principais referências que nos apontam a direção e nos orientam pelos lugares, tá? Então, a gente vai para o norte, a gente vai para o sul, para o leste, para o oeste. Então, é preciso a gente saber essas direções para poder a gente encontrar um lugar, até quando a gente olha no mapa, por exemplo, tá bom? Ó, os pontos cardeais são utilizados como referência, pois com eles encontramos qualquer lugar sobre a superfície da Terra. Quando você está à procura de algum lugar, você utiliza algumas referências, não é mesmo? As referências podem ser o nome da rua, um comércio da região, o número da casa, o CEP. Tudo isso facilita a procura por um endereço. Então, para a gente achar qualquer direção, a gente também precisa saber esses pontos cardeais, tá bom? Porque, tipo, se a gente for olhar num mapa, a gente precisa saber se o lugar que a gente está indo fica para o norte, fica para o sul, certo? A gente tem alguns instrumentos que nos orientam para isso, que a gente vai trabalhar durante a aula. Então, é preciso a gente saber quais são os pontos cardeais, né? Quais são os pontos que a gente deve seguir, tá? Ó, e essa é a rosa dos ventos. Olha como é interessante. Tem o norte, tem o sul, tem o leste e tem o oeste, que são os pontos principais, certo? Mas a gente tem também, ó, os pontos colaterais, que são o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Vamos ler um pouco, ó. Os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste, e eles foram definidos há muitos anos pelas civilizações antigas. É por meio deles que as pessoas conseguiam localizar-se, pois não havia placa, não havia endereço. E assim foi criada a rosa dos ventos, que parece uma estrela. E em suas pontas encontramos as letras dos pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, esse NE que você vê aí, esse NO, esse SE, esse SO, então, o NE significa Nordeste. Então, a cidade de Vitória de Santo Antão fica em que localização? Então, a gente precisa saber se ela fica no norte, no sul, se ela fica ao nordeste, ao noroeste, ao sudeste, ao sudoeste. Então, é importante que a gente saiba essas localizações para poder conseguir chegar ao lugar que a gente quer. Então, aí, ó, os pontos colaterais, como eu falei para vocês. Além dos pontos cardeais, temos também os pontos colaterais. Com eles, conseguimos identificar as regiões entre os pontos cardeais. São eles Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. Então, entre os pontos cardeais, por exemplo, entre o Norte e o Leste, eu tenho o Nordeste. Entre o Leste e o Sul, eu tenho o Sudeste. Deixa eu botar ela aqui maior, pronto. Entre o Sul e o Oeste, eu tenho o Sudoeste. E entre o oeste e o norte, eu tenho o noroeste. Então, são pontos que auxiliam, certo? Em você encontrar uma localização. A gente ainda tem os pontos bicolaterais, mas eu não trouxe para vocês porque é muito assunto para vocês aprenderem numa aula só, tá bom? Aí a gente tem também os instrumentos de localização. O que são instrumentos de localização? São instrumentos que permitem que a gente se orientem a gente no espaço geográfico. Olha só, os instrumentos de localização foram criados com o objetivo de tornar o processo de se localizar sobre a superfície terrestre mais dinâmico e preciso. Os principais e mais conhecidos
Instrumentos de localização são a rosa dos ventos, que foi que eu mostrei para vocês agora no outro slide, tá? A bússola e o mais recente de todos, que é o GPS. O GPS já é conhecido por todo mundo, né? Quando a gente quer chegar a um lugar, coloca no GPS que o GPS mostra. Antigamente não existia GPS. Então, as pessoas precisavam saber os pontos cardeais, os pontos colaterais. As pessoas precisavam saber usar uma bússola. E o que é bússola? Olha ela aí, ó. Olha só. A bússola é um antigo instrumento de localização. Ela é usada até os dias de hoje, tá, gente? Ela serve para identificar a localização dos pontos cardeais e, consequentemente, a localização dos pontos colaterais e subcolaterais, como eu falei para vocês. Existem bússolas de dois tipos. As bússolas magnéticas, que se baseiam pelo Polo Norte, e as bússolas solares, orientadas pelos pontos onde o Sol se põe e nasce. Lembra que a gente já deu uma aula aqui sobre o relógio do Sol? Pronto, a bússola solar, ela funciona mais ou menos como o relógio do Sol. Onde você colocar ela, ela vai apontar para onde o Sol nasce e para onde o Sol se põe, tá bom? O GPS, que é a abreviação de uma expressão Global Position System, que significa Sistema de Posicionamento Global. Com o GPS você encontra qualquer lugar do mundo, tá, gente? É um aparelho pequeno e que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e das coordenadas geográficas, ele é capaz de indicar e localizar qualquer ponto na superfície terrestre. Por isso que se chama Sistema de Posicionamento Global, porque ele encontra qualquer ponto do globo terrestre, da nossa Terra, tá bom? E aí, deixa eu voltar aqui para a gente recapitular. Olha só, os instrumentos de localização. A gente falou da rosa dos ventos, que é essa aí que a gente tá vendo. A gente falou da bússola, certo? E a gente falou do GPS. São os três principais instrumentos de localização, certo? Usados muito na geografia. Então, quando eu quero encontrar uma cidade, quando eu quero chegar num lugar que eu não sei onde é, eu posso utilizar o GPS. E o GPS me leva até onde eu preciso chegar, certo? Porque antigamente não existia GPS. Então, as pessoas precisavam da bússola e precisavam da rosa dos ventos para poder aprender a usar um mapa, certo? E aí, ó, é que entra a cartografia. Olha quantos mapas vocês estão vendo aí. Tá vendo que a maioria das fotos com mapas, a maioria não, todas as fotos que eu mostrei para vocês, elas têm uma bússola. Porque assim, para você conseguir se localizar no globo terrestre e se localizar no mapa, a bússola era o principal instrumento utilizado antigamente e é utilizado até hoje, tá, gente? Ela não foi totalmente substituída pelo GPS, não. Olha só, a cartografia fala de carta, professora? Não, preste atenção. A cartografia é a ciência e a arte de confeccionar mapas. A cartografia é responsável pela criação, produção e análise de mapas gráficos. A cartografia e geografia estão ligadas, uma dependente da outra, para descrever de forma correta um local da superfície terrestre, tá? Então, se você tem aí, ó, um globo, por exemplo, vocês acham que como foi que esse globo foi desenhado? Os cientistas estudaram muito e muito, né, sobre cartografia para conseguirem colocar no globo exatamente como a Terra é. Como são os países, como são os continentes, os mares, os oceanos. Então, tudo está lá no globo, divididinho, organizadinho, de todo jeito. Então, a ciência que trabalha com isso é a cartografia, tá? Ela não simplesmente produz os mapas, não. Há um estudo que faz com que o mapa seja produzido precisamente para que, se eu preciso chegar em algum lugar e eu pegar aquele mapa, eu consiga chegar através das coordenadas, tá certo? Aí eu trouxe uma rosa dos ventos bem grande, colorida, para vocês darem mais uma olhada, ó. Norte, sul, leste e oeste é a estrela azul e a estrela dourada que aponta os pontos colaterais, que é o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Legal, né? E aí a gente vai fazer algumas atividades, certo? Para vocês fixarem melhor o assunto.
Durante o decorrer da vida escolar de vocês ainda vão aprender muito sobre isso. A gente está aqui só mostrando um pouco para vocês sentirem o gostinho do que é trabalhar com rosa dos ventos, com norte, com sul, o que é uma bússola, o que é um GPS. Mas quando vocês chegarem no próximo ano, vocês vão estudar mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco sobre isso, tá bom? Olha só, tem um enigma aí, ó. Tem várias letras misturadas, tá? E a gente precisa descobrir qual é a palavra que ele quer formar. Temos um menininho aí, o que é que ele está fazendo, gente? Ele está apontando as direções. Então, olha a mãozinha dele apontando para o leste. E o que é que está acontecendo ali? O sol está nascendo. Então, o sol ele sempre nasce no leste, tá, gente? Então, quando o sol está nascendo no leste, a gente sabe que na nossa frente está o norte, atrás de nós o sul e no lado contrário está o oeste. É sempre assim. O oeste é o oposto do leste, tá bom? Então, pinte os números ímpares e descubra como é chamado o local onde o sol nasce, tá? O leste, como é que a gente chama leste? Então, se eu for pintando só os números ímpares, e aí, aula de matemática, tá todo mundo ligado? Número par e número ímpar, a gente vai pintar só os ímpares, tá? Então, vamos pintar o 1, vamos pintar o 9, vamos pintar o 3, vamos pintar o 15, vamos pintar o 7, o 13, o 11 e o 5. E vamos ver que palavra a gente vai formar? Olha aí, ó, nascente. Então, como é chamado o local onde o sol nasce? É chamado de nascente, tá? Então, de acordo com essa figura aí, a gente percebe bem como é que a gente pode se guiar. Ô, professora, como é que eu vou saber para onde está o leste? O leste está sempre do lado que o sol nasceu. Então, se o sol nasceu daquele lado, então ali é o leste. Na tua frente vai estar o norte, atrás o sul e o lado oposto ao leste é o oeste. Então, você pode, se você não tiver com nenhum instrumento de localização na mão, como bússola ou GPS, você pode se guiar pelo sol, tá? Então, o lado que o sol nasce é sempre o leste, certo? Então, aí a gente já sabe que o oposto é o oeste, o da frente é o norte e o de trás é o sul, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Olha aí, ó. Complete os diagramas abaixo com os pontos cardeais e colaterais. Olha só, vocês estão vendo que tem uma rosa dos ventos aí. E ao lado dela a gente tem dois solzinhos, tá vendo? Tem um sol de um lado e tem um sol do outro. Um sol tem uma seta apontando para cima e o outro sol tem uma seta apontando para baixo. Sempre que vocês pegarem uma atividade, observem todos os detalhes dela, porque ela vai se tornar mais fácil de ser feita. Se o sol está com a setinha apontando para cima, quer dizer que esse sol está o quê? Nascendo, né? Está indo para cima. E se o outro sol está com a setinha apontando para baixo, quer dizer que ele está se pondo. Então, eu já sei que a setinha do sol para cima é o leste. Então, na minha frente vai ter o quê? O norte. Não é isso? Atrás de mim vai ter o quê? O sul. Do lado que o sol nasce vai ter o quê? O leste. Do lado contrário do leste, o oeste. E aí agora os pontos colaterais, professora, que eu não lembro mais. Ó, entre o norte e o leste eu tenho o nordeste. Entre o leste e o sul eu tenho entre o norte e o oeste eu tenho o noroeste. Então, entre norte e leste, nordeste. Entre norte e oeste, noroeste. Entre leste e sul, sudeste. E entre sul e oeste, sudoeste. Podem ver que os pontos colaterais que estão perto do oeste, ele tem o nome finalizando com oeste. Então, noroeste, sudoeste. Então, é bem fácil de aprender, tá, gente? Gostaram da atividade? Bem dinâmica, né? E agora a gente vai fazer uma atividade prática com vocês, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui um material para a gente confeccionar uma rosa dos ventos. Você pode fazer em casa, porque é bem fácil, tá? O que é que você vai precisar? Você vai precisar de uma folha de papel, tá? Pode ser uma folha de caderno, professora, porque eu não tenho folha lisa. Pode sim, pode ser uma folha de caderno, tá? Cola,
um pilotozinho ou um lápis, tá? E palitinhos. Eu trouxe aqui palitinhos de picolé, mas pode ser palito de fósforo, pode ser pedacinhos de madeira que você encontrar, qualquer tipo de palitinhos que você possa usar como se fosse a estrela da Rosa dos Ventos, tá bom? Então aí, ó, você vai localizar, tá? Passar cola, colar. E aí, ó, norte, sul, leste, oeste. E aí, ó, com mais 2 pontas, mais 4 pontas, né? Eu formo os pontos colaterais. E olha como ela vai ficar. Olha que interessante. Eu tenho norte, tenho sul, tenho leste, tenho oeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre leste e sul, sudeste. Entre norte e oeste, noroeste. E entre sul e oeste, sudoeste. Certo? Você ainda pode incrementar, você pode desenhar aqui bem bonitinho um solzinho, feito eu estava na atividade, porque aí fica mais fácil de você lembrar. O leste está sempre onde o sol nasce. Então, o sol nasceu daquele lado, aquele lado é o leste, tá bom? E essa é a atividade que eu vou propor para vocês. Façam em casa, tentem fazer. Se não tiver o palitinho de picolé, não tem problema. Pode fazer com palito de madeira, aquele palitinho de dente que todo mundo conhece. Pode fazer com ele. Pode fazer com palitinho de churrasco. Pode fazer com palito de fósforo, tá bom? Só são, ó, 1, 2, 3, 4 palitinhos e você consegue fazer a sua Rosa dos Ventos em casa, tá bom? Tira a foto da tua atividade, manda para a tua professora, porque se ela me mandar, eu mostro aqui na próxima aula, tá bom? E aí, gostaram da atividade? Espero que vocês tenham gostado, certo? Espero que vocês estejam bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, vocês ainda vão aprender muito sobre cartografia, sobre mapas, sobre pontos cardeais no decorrer da vida aí escolar de vocês. Isso aqui foi só para vocês terem um gostinho do assunto, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!